Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante essa apresentação. Lembramos que a apresentação será gravada e será publicada no site do fundo dentro dos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado pela introdução, bom dia a todos. Obrigado pela presença no nosso call trimestral de resultados do XP Industrial, do Fundo de Investimento Imobiliário. A gente vai começar a apresentação trazendo alguns destaques do último trimestre, tanto do ponto de vista macroeconômico, como também do ponto de vista do fundo. Sobre o ano de 2020, a gente falou bastante nos últimos calls, né? A gente teve um ano bastante atípico, muito em função da pandemia, que trouxe consequências inimagináveis para a nossa economia. A gente acabou tendo uma queda de PIB de 4,1% no ano passado, e isso, obviamente, trouxe uma preocupação bastante grande para diversos segmentos imobiliários, dentre eles o próprio segmento industrial, onde o fundo tem uma exposição relevante. Por outro lado, a gente teve uma atuação bastante diligente, conforme a gente já explicou e trouxe para vocês ao longo das últimas apresentações. A gente teve um impacto bastante limitado no fundo. Eu confesso que quando começou a pandemia, eu tinha uma expectativa de ter um impacto maior, de sofrer um pouco mais, e felizmente a gente acabou tendo um impacto limitado e conseguimos passar relativamente bem pela pandemia, que obviamente ainda não terminou, mas a gente hoje já está do meio para o fim, então a gente acredita que a situação vai se normalizar muito em breve, né? 2021 começou com um nível de otimismo grande, nível de otimismo que foi rapidamente substituído por um nível de preocupação em função da segunda onda. A gente acabou tendo meses de fevereiro, março e abril, principalmente, bastante complicados, com novos fechamentos, com retração do consumo e novas restrições de circulação. Mas já agora, a partir do mês de maio, a gente volta novamente, aos pouquinhos, a buscar a normalidade, e, obviamente, partindo do princípio que a gente não vai ter uma terceira onda, e essa é a nossa expectativa, é isso que a gente tem torcido aqui diariamente, torcendo para que a vacinação avance de uma forma mais acelerada. A gente acredita. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Desculpem pelo problema técnico, a gente teve um problema aqui de tecnologia, que são ossos do ofício com os quais a gente tem que conviver agora com esse novo normal pós-pandemia, né? Mas o que eu vinha dizendo é que, ainda não havendo uma terceira onda, a gente deve voltar a ter uma recuperação do mercado como um todo, e para as indústrias também não é diferente. O último ponto macro que eu queria destacar: a gente teve recentemente mais uma reunião do Copom, que elevou mais uma vez o patamar da taxa de juros do Brasil, nesse caso para 3,5% ao ano. A gente imagina que continuaremos tendo aumento nas próximas reuniões, mas ainda assim temos uma expectativa de fecharmos o ano de 2021 com um patamar de juros ainda bastante saudável e positivo para o mercado imobiliário como um todo. No primeiro trimestre, o fundo distribuiu um total de R$ 1,86 por cota, o equivalente a um dividend yield de 6,7% em relação à cota de fechamento de março, né? Temos perspectivas. A gente teve uma transação de compra de um ativo no final do mês de janeiro, que a gente fez um sale leaseback com uma empresa, uma indústria lá em Extrema, né, em Minas Gerais, quase na divisa com São Paulo, uma área total de quase 14 mil metros quadrados, 100% alugado para a Aqualimp, num contrato atípico de duração de 10 anos. Com isso, o fundo chegou a 255 mil metros quadrados de ABL. A gente sempre gosta de destacar que, em função principalmente das últimas aquisições que o fundo fez em 2020 e 2021, a gente hoje tem uma diversificação bastante grande de inquilinos. A gente vai mostrar alguns gráficos ao longo da apresentação para mostrar isso para vocês, que, somada com a qualidade creditícia do portfólio e a própria diversificação entre setores, nos ajudou bastante a ter uma resiliência importante ao longo dessa pandemia. Em termos de liquidez, a gente ainda tem quase 50 milhões de caixa no fundo, que é um caixa que a gente julga ser bastante satisfatório para eventuais novas aquisições oportunísticas, como também
para que a gente possa ter algum tipo de CAPEX, de algum investimento nos nossos ativos. A gente teve um trimestre bastante ativo em termos de movimentações de inquilinos, né? A gente teve algumas entradas e saídas, como sempre foi, tá, gente? Eu queria enfatizar bastante esse ponto. Esse é um fundo que sempre, por ele ter uma quantidade muito grande de contratos típicos, a gente tem somente 2 contratos atípicos no fundo, sempre foi um fundo um pouco mais nervoso, vamos dizer assim, em termos de entrada e saída de locatários, e são movimentações relativamente pequenas que não geram grandes impactos na taxa de ocupação. A gente acabou tendo um pequeno incremento na vacância no primeiro trimestre, de 7,8 para 9,9 em termos de área vaga, mas definitivamente não é algo que nos tira o sono. Obviamente tem um pequeno impacto da pandemia, algumas operações foram reduzidas em função do impacto da pandemia, inquilinos que tinham uma área maior passaram a ter uma área menor, mas a gente continua tendo uma demanda, uma atratividade comercial bastante grande, tem algumas negociações em andamento, e a gente espera poder comunicar a assinatura de novos contratos nos próximos 2 a 3 meses. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é, de fato, a pandemia trouxe um impacto limitado para o fundo, mas esse incremento de vacância não é um incremento que nos tira o sono, dado que o fundo, historicamente, mesmo antes da pandemia, já tinha uma movimentação natural de inquilinos. Tá? Aqui, no final desse slide, depois vocês podem ler, a gente descreve cada uma das entradas e saídas que a gente teve de inquilinos ao longo do primeiro trimestre. Vamos dar continuidade? No slide seguinte, a gente traz alguns destaques no trimestre, né? Como eu já mencionei, a gente fechou o trimestre com 255 mil metros quadrados de ABL própria, conforme pode ser observado, inclusive, no gráfico à direita. A vacância física também já mencionada, de 9,9%, e a inadimplência bastante saudável, ainda no patamar de 0%. Então, apesar da pandemia, a gente tem conseguido cobrar os aluguéis todos os meses sem nenhum tipo de atraso. Pode passar. Aqui uma rápida linha do tempo, eu só vou mencionar mais uma vez o último evento, que foi justamente a aquisição desse ativo em Extrema, numa transação de sale e leaseback, onde a gente passou a ter a Aqualimp, que era até então a proprietária do ativo, passou a ser a locatária num contrato atípico de 10 anos. Tá? Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão, e vai dar continuidade na apresentação. Em havendo perguntas, fiquem à vontade para disponibilizar no chat, e eu vou respondendo aqui à medida que o Lucas avança com a apresentação. Obrigado. Obrigado, Carras. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Dando sequência no cenário macro, como o Carras já destacou, a gente teve uma grande queda do PIB em 2020, resultado aí da pandemia, um movimento muito forte no Brasil, mas a gente terminou o ano de 2020, de certa forma, com alento, né? Porque o último trimestre ele teve uma recuperação muito grande, a gente vai ver isso nos gráficos subsequentes, e aí o ano de 2021 começou com uma expectativa mais positiva. O que a gente viu no primeiro trimestre é que houve uma frustração nesse sentido, já que a vacinação está num ritmo mais lento do que o esperado e do que o necessário, e com isso a gente também destaca que o Brasil não pode perder aí o foco também na questão fiscal. Então, pandemia e questão fiscal têm que andar em paralelo, os assuntos têm que ser discutidos, as reformas estruturais, elas precisam evoluir para que o Brasil tenha um bom cenário de investimentos nos próximos anos. Em relação à projeção do PIB de 2021, do Focus, a gente vê que tem um aumento de 3,1% projetado, e a gente entende que, principalmente a partir do segundo semestre, é que o Brasil vai evoluir ainda mais, aumentar ainda mais a sua produção para que seja possível a gente fechar o ano dessa forma. E, além disso, a gente espera que o segundo trimestre já apresente também melhores indicadores, já que a gente começa a ver aí uma redução dos níveis de restrição à mobilidade e um aumento aí da geração de empregos que a gente também vai conferir. No cenário externo, Estados Unidos, que é um dos maiores compradores do Brasil, tem evoluído muito bem na questão da vacinação, então deve ser também outro comprador muito importante para poder aumentar a demanda em relação aos produtos e às exportações brasileiras ainda neste ano. Em relação à meta Selic, todo mundo tem acompanhado nos noticiários, o Copom tem feito a sinalização de majorações,
A gente viu que na última reunião foi majorado 75 pontos nessa meta, chegando a 3,5%. Nossa expectativa aqui dentro do time macro da Asset é com uma Selic em torno de 5% a 5,5% no fechamento do ano, o que, a nível geral, ainda é uma taxa muito baixa de juros em relação ao histórico e deve continuar aí incentivando os investimentos, uma combinação que pode ser muito positiva, que é a combinação dessa redução ou até aí um controle maior da pandemia, que vai ser uma combinação importante para poder levantar o país novamente. Dando sequência no próximo slide, a gente tem o PIN, que é a Pesquisa Industrial Mensal, que é um indicador muito importante da economia real. Então, aqui no nosso cenário de XP Industrial, é um indicador muito importante. A gente vê que teve uma grande recuperação ainda em 2020, após a queda em março e abril. Então, quando a pandemia estourou, de fato, os níveis de produção industrial foram lá embaixo, por causa da restrição da mobilidade. No último trimestre, principalmente, mas a partir de junho 20, isso se elevou e superou o nível pré-pandemia, o que é algo impressionante, se a gente considerar que o efeito pandemia é um efeito totalmente exógeno e não programado. Nos últimos meses, a gente viu uma queda, mas uma queda que o mercado considerou até, de certa forma, menor do que as expectativas, né? Então, isso mostra uma resiliência do setor industrial, e a gente vê isso também no dia a dia dos locatários, embora, como o Carrasco comentou, tenham ocorrido algumas entregas diárias. A gente vê que os locatários têm realmente uma capacidade muito grande de redesenhar a produção e agora também de aproveitar a melhora do cenário macro que está se desenhando. Em relação ao índice de confiança empresarial, um indicador antecedente que a gente sempre acompanha aqui nas apresentações, ele também teve uma recuperação muito grande das expectativas, e agora a gente vê uma pequena queda exatamente pelo resultado aí dessa lenta vacinação em relação ao Covid. Então, de certa forma, os empresários frearam um pouco aí as expectativas, mas a gente espera que a partir do segundo trimestre de 2021 isso comece a voltar a melhorar. Em relação à inflação, talvez aí um dos assuntos mais relevantes do momento, de fato a gente tem visto crescimento no custo dos insumos, tanto da indústria quanto da construção em si. E aqui, olhando os dois principais indexadores dos contratos, a gente viu, né, um grande gap em 2020, em 2021 também um gap entre IGPM e IPCA, principalmente pela questão do dólar, que tem o maior peso na cesta do IGPM. Então, a gente tem visto aí uma elevação do preço das commodities, algumas rupturas de valores históricos. Então, a gente tem que olhar aqui com bastante cuidado. Obviamente, nos nossos contratos, nosso esforço é sempre de repassar e depois a gente vai ver aí, inclusive, a distribuição entre os indexadores no fundo. Em relação ao CAGED, o principal indicador para a gente aqui nessa reunião, em termos macro, que é a continuidade da geração positiva de vagas formais. Então, vocês veem que, em relação ao histórico, os números de 2021 têm sido, de certa forma, impressionantes. Então, mostra também, mais uma vez, que o país tem uma grande resiliência, e isso para a gente é muito importante, porque está diretamente relacionado à economia real e geração de renda. Em relação ao resultado do fundo, o primeiro trimestre a gente teve alguns resultados importantes, a gente destaca receitas com FIIs, onde a gente conseguiu gerar ganhos de capital de alocações táticas em cotas de FIIs, então isso colaborou também para o resultado do trimestre. A gente teve a entrada da Aqualimp, que o primeiro caixa aconteceu em março, e além disso a gente tem algumas situações de pagamentos adiantados, a gente tem alguns locatários que também pagam de forma antecipada, e por fim, nos casos de saídas, a gente conseguiu via instrumento contratual exigir o pagamento de multa, que também traz ao fundo aí uma colaboração no resultado. Com isso, a média se manteve, a média de distribuição se manteve em 0,62. Em relação ao resultado do fundo, resultado histórico desde o IPO, a gente vê que o fundo está muito próximo do comportamento do IFIX e inclusive, a rentabilidade total. O delta é muito pequeno. Em relação à cota patrimonial, a gente já tem na CVM o balanço com
todos os valores justos, lembrando que esse fundo ele é um fundo com exercício de junho a junho. Tá? Então, nesse momento, a gente está trabalhando, inclusive, no processo de auditoria de 2020. Em relação aos indicadores operacionais, a evolução da vacância física, o Carrasco já comentou, está em 9,9, lembrando que esse fundo tem, de fato, como os ativos são divididos em módulos, a gente tem metragens bastante divididas, e isso acaba também, de certa forma, colaborando na questão do histórico, nessa questão de uma pequena rotatividade, mas a gente vê que na renda a gente conseguiu uma razoável estabilidade. Em relação à evolução do aluguel, a gente agora conta também com a Aqualimp, no contrato atípico. Em relação ao mês de reajuste dos contratos, a gente tem uma concentração em janeiro e o restante uma distribuição, de certa forma, uniforme ao longo dos meses subsequentes. Em relação à revisional, até 2021, 72%, aqui mais uma métrica gerencial. A gente, obviamente, tem um acompanhamento muito próximo dos valores locatícios, a gente tem uma sintonia em relação a valores de mercado, o que acaba nos colocando numa posição, de certa forma, confortável em relação ao preço dos contratos, preço desse aluguel. Em relação ao vencimento dos contratos, a maior parte para frente de 2024. Em relação ao índice de reajuste, então, a gente tem aí uma distribuição de 57% no IGPM, 43% no IPCA, como eu já havia comentado anteriormente, aqui nosso esforço é sempre em repassar essa inflação, e ela, obviamente, a gente tem um segundo semestre importante também de correções. Nosso objetivo é sempre esse, obviamente também dentro de um diálogo com os locatários, porque a gente sabe que o IGPM ele descolou muito, como a gente pode ver nos indexadores. Em relação à performance, o fundo teve uma média diária de 2 milhões em negociação, foi uma redução de 28% em relação ao trimestre anterior. A gente viu que esse primeiro trimestre de 2021, embora tenha começado com uma excelente expectativa, ele acabou tendo uma alta volatilidade, oscilações, inclusive, do próprio IFIX, já que se tem ainda muita incerteza em relação à velocidade da vacinação. Com o cenário de pandemia se equilibrando, melhorando, a gente espera que o trading volte a subir mais. Em relação à cota, a gente fechou com 110,70. Em relação à base de cotistas, pessoa física 86%, onde tem a maior concentração. Em relação à região sudeste, mas a gente tem investidores em todas as regiões do Brasil. Em relação à quantidade de cotistas, a gente tem aí essa escada de crescimento. A gente teve um aumento de 12% em relação à base, que é ótimo, vai aumentando a pulverização do fundo e também a possibilidade de liquidez. Em relação ao XPIN, aqui a diversificação, a gente tem 94% alocado em imóveis, a gente tem uma liquidez importante para dar ao fundo aí uma capacidade de aproveitar oportunidades, ao mesmo tempo de manter um excelente nível de manutenção. Em relação ao setor de atuação dos locatários, comércio varejista, o principal setor, 24%. A gente tem locatários também trabalhando no e-commerce, então tem conseguido bons resultados no e-commerce, então isso acaba ajudando também nesse perfil e nessa resiliência da renda. Tecnologia, alimentos, então a gente tem uma distribuição muito interessante aí de diversos setores. Em relação a país sede, temos várias multinacionais também no fundo. Em relação ao Brasil, a gente tem 68% dos locatários. E aqui um resumo do fundo, são 6 condomínios, 91 módulos, então, como a gente comentou, a gente tem uma grande divisão de módulos. Isso é interessante também, porque acaba dando ao fundo aí uma capacidade flexível, né, de adequar as demandas. Imóveis em construção, temos 0. E vale comentar, temos áreas, a gente está estudando também sobre oportunidades nessa frente. Em relação à área bruto locável, a gente tem 255 mil metros quadrados, locatários 28, inadimplência 0, a gente, o fundo definitivamente nunca lidou com alguma inadimplência relevante, a gente tem uma qualidade creditícia muito boa dos locatários, isso é muito importante também para a montagem do portfólio. Em relação à vacância física, 9,9%, como já comentado.
Aqui, características dos imóveis, a gente colocou também pé direito, capacidade do piso, para dar um pouquinho mais de visibilidade em relação às características dos imóveis. E aqui os 6 condomínios, dividido em diversos galpões e módulos. Com isso, a gente finaliza o conteúdo da apresentação. Eu volto a palavra para o Carrassi e também para o time de RI. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta escreverem no espaço Q&A. Algumas já foram respondidas pelo time e também estão lá no espaço Q&A. Obrigado. Pessoal, respondi as perguntas que existiam no chat. Com isso, a gente conclui aqui a apresentação. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, reiterar que os canais de RI permanecem abertos para todos vocês pelo e-mail ri@xpassets.com.br e desejar a todos um ótimo dia. Obrigado e até o próximo trimestre. Muito bem. A apresentação trimestral de resultados do XP Industrial, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e será publicada no site do fundo dentro dos próximos dias. Reforçamos também que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpassets.com.br e pelo site do fundo, xpassets.com.br/xpin. Agradecemos a participação de todos. Obrigado.